Olá, meu nome é Marcele e eu sou estudante de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou produzindo esse vídeo para a disciplina de Tecnologias da Educação. Esse vídeo é um roteiro de uma sequência uma sequência pedagógica criada para uma aula. Então, essa atividade, ela propõe a gente criar e apresentar esse roteiro, incluindo as tecnologias estudadas. No caso aqui, a realidade aumentada. Então, para essa aula, o ano seria o 6º ano do ensino fundamental. O tema seria Explorando a Cultura e o Inglês ao Nosso Redor, e os conteúdos seriam vocabulário, expressões culturais, influência do inglês no Brasil e o uso da tecnologia, como no caso do celular, dos computadores, para fins de aprendizado, como no caso da RA. Os objetivos e a duração. Então, essa aula teria como objetivo explorar virtualmente locais culturais de países de língua inglesa, por exemplo, museus, galerias, identificando características e apresentando um novo vocabulário. Também refletir sobre as conexões culturais entre o Brasil e países de língua inglesa. E interagir com o inglês em um contexto significativo e culturalmente rico. Então, como habilidade da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, seria interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. A duração desta aula seria um total de 50 minutos cada aula, seriam 2 aulas de 50 minutos. Então, na aula 1, como é que seria? A introdução ao tema, ou seja, a professora chegaria, introduziria o tema, fazendo perguntas aos alunos, se eles já conhecem os museus de língua inglesa, se eles conhecem mesmo os países de língua inglesa, onde eles ficam, onde ficam esses museus, né? E perguntas que pudessem instigar os alunos. Então, à medida que os alunos respondessem, a professora ia introduzir o tema, né? Das tecnologias, ali no caso, trazer o aplicativo Google Arts and Culture, que traz essa possibilidade de apresentar museus e galerias através do celular, né? No caso do uso do aplicativo. Então, a professora poderia trazer o Google Arts and Culture, né? E passar as orientações de uso. No caso, os alunos poderiam estar usando o celular ou mesmo computadores, enfim, tablets, né, que tivessem essa função permitida, né, de adaptar para a realidade aumentada. Então, os alunos já teriam que ter esse material. Então, a partir disso, os alunos seriam montados em grupos organizados e permitida, né, ali a autonomia deles para começar a procurar os lugares de interesse deles dentro dessa situação, né, em que se fale a língua inglesa. Então, a partir disso, em grupo, eles também identificariam as palavras e os nomes relacionados à cultura desses locais. Por exemplo, museu, galeria, quadro, entre outras palavras que pudessem estar nesse universo. E na aula 2 seria feita uma reflexão em grupo. Como que o inglês influencia a cultura global e local? A partir disso, os alunos poderiam se reunir, fazer uma síntese, como se fosse um relatório do que eles aprenderam, trazer, né, esse relatório para a apresentação, mais ali no final da aula, mas nesse momento seria mais uma reflexão. Também seria possível, dentro dessa reflexão, comparar os nomes no Brasil e os conceitos explorados, né, os nomes entre o Brasil, por exemplo, e a Inglaterra, né, no caso do museu, por exemplo, em Londres. Comparar os nomes ali, como é que é o nome de museu em inglês, como é que é o nome de galeria em inglês e em português, o que tem de semelhante, será que é mais fácil de aprender assim ou não, né? Permitir que os alunos tenham essa autonomia de investigar aí onde eles identificam, né, que tem alguma semelhança. E, por fim, a produção de um resumo ou uma apresentação por grupo para apresentar aos colegas, né, sobre o que foi aprendido. Trazer, então, aí como exemplo aquilo que eles
como exemplo de aprendizado possível através da RA, aquilo que eles puderam extrair. Então, resumindo, né, os alunos eles poderiam usar o Google Arts and Culture para explorar virtualmente locais culturais de países de língua inglesa, como museu, galerias e marcos históricos. Então, eles poderiam identificar o vocabulário relacionado a esses locais, aprender sobre a sua relevância cultural e fazer comparações com o inglês no Brasil, né? E também em que situações se usa palavras em inglês no Brasil que são palavras já identificadas ali no caso dessa atividade. E ao final produzir uma apresentação simples, né, em inglês sobre o que descobriram. Claro, quando eu falo em inglês, os alunos vão usar inglês dentro daquilo que eles já estão hábeis, né? Com certeza seria o inglês e o português no caso de ser um sexto ano em uma escola pública, por exemplo, que não é uma escola onde tem uma escola bilíngue ou internacional que teria uma imersão aí no inglês, né? Então, dentro daquilo que forem hábeis, os alunos poderão sim apresentar em inglês, conectando, né, os aprendizados da cultura inglesa com a cultura global. Então, aqui eu trouxe um pedacinho do vídeo aqui feito no museu através do aplicativo Arts and Culture. A gente vê que é possível escolher uma galeria para visitar, no caso essa em Londres, e também é possível caminhar. No caso, os alunos poderiam caminhar pela escola simulando esse museu, estar no museu. Então, quando a gente caminha, o aplicativo ele acompanha o nosso caminhar e vai mostrando novos lugares do museu. A gente vai selecionando ali as peças que a gente quer estar para poder aproximar, inclusive, das obras que a gente quer ver e ter até mais informações, dependendo da configuração ali que a pessoa tá, ela consegue até obter mais informações sobre a obra. Bom, por hoje é isso. Agradeço muito pela atenção. Então, deixo esse breve vídeo para explicar aí o meu roteiro pedagógico. Muito obrigada.